Fala comigo, como você está e onde você quer chegar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante e muito atual. Vamos falar de neuroplasticidade. Você sabe o que é isso? Sabe qual a influência que isso tem na sua vida? Sabe que isso pode ser muito importante você aprender algumas dicas que eu vou dar hoje? Se você não sabe, fica ligadinho. Mas já deixa aquele like, comenta, compartilha e se você não é inscrito, se inscreva, tá? É um prazer ter você aqui no canal AL Desenvolvimento Humano. Vamos para a vinheta? Então, gente, desenvolvimento cerebral é sempre dentro da ciência um ponto de interrogação. Antigamente as pessoas tinham algumas ideias e essas ideias foram caindo à medida que o desenvolvimento das tecnologias, das pesquisas foram acontecendo dentro da área do cérebro, né? A gente tem uma utilização física completa do nosso cérebro. Nosso cérebro é todo irrigado, tudo que tem dentro, se ele é um cérebro normal, geneticamente falando, né, fisiologicamente falando, todo ele funciona. Agora, a nossa capacidade cerebral, ela é muito pouco utilizada, muito pouco explorada, e a gente tem ainda muito para descobrir. Só que já descobrimos muitas coisas através das pesquisas, principalmente da neuroimagiologia. Então, através disso, a gente consegue pesquisar quais são os sentimentos, quais são as emoções, como é que o cérebro funciona, como é que é a imagem do cérebro, né? Quais as sinapses, quais as ligações cerebrais que a gente tem através de pulsos elétricos, através de funcionamento bioquímico, através dessas imagens, na hora que essa pessoa tem uma emoção, que ela tem um sentimento, que ela vê alguma coisa, isso é muito legal. Através dessa pesquisa de neuroimagem, nós descobrimos que a neuroplasticidade, ela acontece de forma surpreendente no nosso cérebro. Antigamente tinha-se uma máxima de que neurônios não se regeneram. Hoje isso caiu por terra. A gente já descobriu, dentro da ciência, que os neurônios eles podem se regenerar sim, e que células nervosas elas são fabricadas e são fabricadas células novas todos os dias, né? E é interessante a gente perceber que elas não só são fabricadas, mas elas também morrem. Peraí, se elas morrem, como é que nós vamos utilizar? Essa é a grande questão. Se você não exercitar o seu cérebro, se não houver necessidade da utilização dessas células novas, não só para substituição, mas também para criação de novas conexões, essas células elas nascem, mas elas morrem. E com o tempo, o corpo vendo que essas células elas nascem e você não utiliza, ele para de funcionar. É o princípio da economia. Então, o nosso corpo ele tende sempre à economia. Para que a gente elimine isso, o que a gente precisa? A gente precisa criar estímulos para que o nosso corpo não só fabrique essas células, continue fabricando numa boa quantidade, mas que a gente utilize. Como é que a gente vai fazer isso? Através de novas conexões. Mas como é que a gente vai fazer novas conexões? Aí está o pulo do gato. Nós precisamos estimular o nosso cérebro. Eu anotei algumas coisas aqui que são muito interessantes para a gente ter isso. Mas antes, eu vou te dar um exemplo da neuroplasticidade. Quando uma pessoa, por exemplo, sofre algum trauma, ela sofre algum acidente, a neuroplasticidade ela vai se incumbir não só do aprendizado, mas da reprogramação do nosso cérebro para se adaptar a essa nova situação. Seja um acidente, seja um trauma, seja ele físico, seja psicológico, ele vai buscar essa adaptação. Então, por exemplo, uma pessoa que tomou um tiro, perdeu parte do cérebro, algumas funções elas ficam paralisadas temporariamente, mas o cérebro parece que ele cria um mecanismo de realocação, ele
transfere parte da questão, seja de memória, seja de locomoção, para uma outra região, utilizando essa outra região do cérebro. O nosso cérebro trabalha com regiões mais específicas, mas essa neuroplasticidade, ela faz com que o cérebro se adapte, né? Ele crie novas conexões, ele crie conexões mais complexas, ele faça uma conexão de neurônios uma rede de conexões um pouco mais complexa e até mesmo diversa daquela posição que é específica para alguma coisa. Então, como é que a gente pode fazer isso? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é a leitura e a interpretação de texto. Mas como é que eu faço isso? É só ler? Não. Você tem que ler livros que desafiam o seu conhecimento. Ler livros sobre alguma coisa que traga novidades. Então, se você ler um livro que sempre diz a mesma coisa, por exemplo, se você ler o mesmo livro de história repetidas vezes, vai trazer muito pouco avanço para o seu estímulo cerebral, né? O máximo que vai acontecer é um estímulo de memorização. Mas quando você lê coisas novas, palavras novas, quando você vê frases novas, quando você traz conhecimento novo, algo que te faz pensar, algo que desafia, algo que traz perguntas para você responder, que gera uma interpretação daquele texto, o seu cérebro vai criando novas conexões. Uma outra coisa interessante é decorar alguns textos. Quando você decora alguns textos, né? E aí a minha dica, você pode decorar jargões, você pode decorar ditados, né, ditos populares, você pode decorar frases de efeitos, versículos bíblicos, versículos de algum outro texto sagrado, e você está sempre decorando alguma coisa. Isso renova e melhora as conexões da sua memorização. Outra coisa muito legal, o nome é um pouquinho difícil de dizer, mas é a ambidestricidade. A ambidestricidade é você exercitar as qualidades e as qualificações dos seus lados. Tem gente que é destro, tem gente que é canhoto, mas quanto mais você exercita fazer uma coisa com o outro lado do corpo, mais você cria conexões cerebrais que ajudam o seu corpo a fixar essas novas células nervosas, essas novas células no seu cérebro e criar essas conexões. Outra coisa, você propor desafios. Né? Quando você tem alguns desafios, desde que eles sejam de forma gradativa, de forma crescente, de forma progressiva, né? De acordo com que você consiga realizar, eles também vão gerar uma grande conexão, uma grande performance de conexão nas suas redes neurais. E o último que eu vou deixar aqui, que é muito legal, que vai te ajudar numa outra série de coisas, mas também estimula muito isso, são os jogos. Principalmente jogos que trabalham reflexo, coordenação óculo-manual, óculo-pedal, a coordenação motora fina, né? E estimula inclusive raciocínio rápido, raciocínio lógico e outras coisas mais. É muito legal, né? Vou deixar aqui a descrição desse vídeo o link de 2 amigos que eles trabalham com jogos, que é um jogo de RPG, mas é muito interessante, e trabalha também muito essa questão praticamente de todos os aspectos que eu falei aqui, né? Que é o jogo Empire Puzzle. Inclusive, eu sou um player, tá joia? Se você não comprou meu livro, pode adquirir, nós mandamos para qualquer lugar no Brasil, tá certo? Se você tiver alguma coisa que você queira que a gente comente aqui no nosso canal, coloca na descrição do vídeo e a gente vai ter um prazer muito grande em estudar isso ou trazer alguma coisa, trazer alguma novidade para você se desenvolver como ser humano. Então, grande abraço, fiquem com Deus.